Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: use integrais duplas para calcular a área delimitada por y igual a x ao cubo e y igual a x quadrado. Lembra que usar integrais duplas é fazer uma adaptação na fórmula de integrais duplas. A integral dupla, quando você adapta a formulazinha para cálculo de áreas, a área em uma integral dupla ela é igual a uma integral dupla em uma região D do seu diferencial da área dA. Ou seja, você usa uma integral dupla para calcular área, e a resolução de uma integral dupla é você abrir essa integral dupla em duas integrais iteradas. Ou seja, você vai transformar essa integral em uma integral de A até B, de uma integral de C até D, do dA, que tanto pode ser dx dy ou dy dx. Se você usar aqui, olha, dy dx, você vai ter os intervalos, desses limites de integração. Quando montados dessa forma, dy dx, com as letras A, B, C e D colocadas nessas posições, você vai ter intervalos, os limites de integração, como sendo os limites para y de C menor ou igual a y até D, e para x, que é essa integral, A menor ou igual a x menor ou igual a B. Então você precisa, para você poder resolver essa integral dupla e calcular a área, você precisa dos chamados limites, dos limites de integração, que vão definir os limites da sua região de integração D. Para isso eu preciso ver, enxergar, visualizar essa região de integração. Então nesse caso aqui, olha, nós vamos traçar essas curvas y igual a x ao cubo e y igual a x quadrado e visualizar quais são os limites de integração dessas regiões. Primeiro detalhe é que se o x for 0, 0 ao cubo é 0, o y é 0. Se o x for 0, 0 ao quadrado é 0, o y também é 0. Então essas duas curvas, elas passam pela origem do sistema. Perceba que se o x for 1, 1 ao cubo é 1, se o x for 1, 1 ao cubo é 1 e o y também é 1. Se o x for 1, 1 ao quadrado é 1 e o y também é 1. Então essas duas curvas, elas se encontram, Elas se encontram nesses pontos. X igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1. Agora, como que é o formato dessas curvas, desse meio termo aí? Perceba que para valores maiores que 1, essa curva cresce mais rapidamente que essa, porque ela está ao cubo, então ela cresce mais rapidamente. Para valores entre 0 e 1, nós vamos ver aí como que elas se comportam. Elas não se encontram em outro ponto. Se o x for meio, vamos imaginar que x igual a meio. Imagina x igual a meio, vai estar aqui, ó. Se o x for meio, meio ao cubo é 1/8. Então nós vamos ter aqui meio, 1/4, 1/8. Então esse pequeno pedacinho aqui é 1/8. Então para y igual a x ao cubo, ela passa também neste ponto. E nós temos aí um pequeno esboço daquela curva nesse pequeno intervalo em que elas se cruzam. Então tem uma curva mais ou menos assim. Passa aqui no x igual a meio e y igual a 1/8. Sobe, E continua aqui subindo. E vai embora. Esse aqui seria o esboço da curva y igual a x ao cubo. E se o x for meio aqui? Meio ao quadrado é 1/4. Então se o x for meio, x igual a meio, vai ter que y igual a meio, 1/4. Então essa curva passa por aqui. Então nós temos uma parábola que vai passar por aqui. Ela passa por esse ponto, Sobe aqui, passa por aqui. E vai subir, vai passar naquele ponto lá também.
Então tem uma curva aqui, ó, passando por aqui. Esse é o nosso y igual a x². Perceba que existe uma região entre elas, né? Uma região entre elas que é a região que nós queremos calcular, né? Que nós queremos calcular a nossa área. Lembra que a área é uma integral dupla da região do seu diferencial de área dA, e nós precisamos achar os limites de integração. Primeiro limite de integração, nesse caso, como y é uma função de x é o domínio da função, nós vamos definir o intervalo da variação da variável x nesse gráfico. Perceba que o x varia de, né? O x varia de 0 até 1. Então nós temos essa variação para os valores de x. Então x varia de 0 até 1. 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Lembre que o y é dado em termos de x. O y é igual a x ao cubo na primeira curva, e o y é igual a x² na segunda curva. Como é que eu faço para achar o intervalo de variação de y? Você pega um x qualquer, imagina aqui um xi qualquer, ó, e associado a esse x vai ter um intervalo de variação de y. Nós podemos puxar ele aqui para cima, ó. Perceba que o seu y, né, dentro dessa região, vai estar aqui entre esses dois pontos. Esse é o intervalo de variação de y. O y vai desse ponto até esse. Conforme você muda o valor de x, você vai mudando o intervalo de variação de y. Esse ponto é do y igual a x ao cubo. Então, x ao cubo é menor ou igual a y, é menor ou igual a x². Lembra que para x igual a meio, né, o y igual a x² é 1/4, é a parte de cima. Se o x for igual a meio, o y igual a x ao cubo é 1/8, é a parte de baixo. Então, limite inferior a x ao cubo, limite superior a x². E daí nós montamos a nossa área. Então, a área vai ser igual a uma integral de 0 até 1. Montamos a integral numérica primeiro. De uma integral de x ao cubo até x² do nosso dA. O que é o dA? É o dx dy ou dy dx. Como o x ao cubo até x² é o intervalo de variação de y, então a primeira integral é em relação a y e a segunda integral é em relação a x. Lembra que a integral de dy é o próprio y, então isso aqui vai ser a integral de 0 até 1 dy dx ao cubo até x² dx. Então nós aplicamos aí o teorema fundamental do cálculo. E fazemos f de b menos f de a, que vai ser a integral de 0 até 1 de f de b, que é o x², menos f de a, que é o x ao cubo dx. E caímos numa integral de área, né? Uma integralzinha simples, que é uma integral de potência, a integral de x elevado a n, que é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, que vai ser o x ao cubo sobre 3, que é a integral de x², menos x² sobre 4, que é a integral de x ao cubo, de 0 até 1. Aí aplica o teorema fundamental do cálculo novamente, f de b menos f de a, que vai ser o f de b 1 ao cubo sobre 3 menos 1/4 sobre 4. Então f de b é o x igual a 1 menos 0 ao cubo sobre 3 menos 0/4 sobre 4. Então f de b menos f de a. F de a é o x igual a 0. Só que 0/4, 0 ao cubo é 0. E essa parcela aqui desaparece. Então sobra para a nossa área 1/3 menos 1/4, cujo mínimo é 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3 é 1. Então, 1 sobre 12
unidades de área é a área desta região, limitada por essas duas curvas e calculada por uma integral dupla. Perceba que é só uma adaptação da formulazinha, porque ao resolver a integral dupla, você cai numa integral aqui de f de x menos g de x dx, que é a formulazinha da área limitada por duas funções. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.